Olá, obrigado por estar conosco. Que as pequenas coisas sejam suficientes para aquecer o seu coração e o de sua família. Se o nosso amor não pode ser correspondido pela pessoa por quem nos importamos, que direito temos de forçá-la a nos amar de volta? Só porque amamos alguém, não significa que essa pessoa esteja obrigada a nos amar em troca, porque o amor verdadeiro não exige nada em troca. Ele sabe como se sacrificar pela felicidade de quem amamos, mesmo que essa felicidade não nos inclua. E a história de hoje é prova disso. Tudo começou no tranquilo interior do Napa Valley, na Califórnia, onde os vinhedos se estendiam além do horizonte e a brisa da tarde sempre carregava o suave perfume do verão. Em uma grande propriedade escondida entre as colinas, vivia a família Cruz com seus trabalhadores leais. Entre eles, a família Marino. Ethan Cruz, de 12 anos, o filho mais novo da abastada família Cruz, nunca foi arrogante. Todas as tardes, depois da escola, ele ia até o jardim atrás da mansão, onde Clara Marino, a única filha do jardineiro, regava as plantas ao lado do pai. Clara não era o tipo de garota que ria facilmente ou falava alto, mas foi exatamente essa graça silenciosa e calor sutil que atraíram Ethan ainda mais. Desde a maneira como ela recolhia delicadamente as flores caídas até o sorriso suave que dava ao ouvir os pássaros, tudo nela despertava algo novo e desconhecido no jovem coração de Ethan. No 7º ano, numa tarde dourada como tantas outras, Ethan reuniu toda a sua coragem para finalmente dizer as palavras que guardava havia tanto tempo. Clara, eu gosto de você. Você me daria uma chance? Clara olhou para ele com olhos arregalados e surpresos, antes de oferecer um sorriso suave, quase triste. Ethan, ainda somos crianças. Não estou pronta para algo assim. Não houve uma rejeição dura, nem silêncio constrangedor, apenas uma recusa gentil. Mas o que surpreendeu ainda mais Ethan foi que no dia seguinte, Clara sorriu para ele como se nada tivesse acontecido. Eles continuaram estudando juntos, jogando bola e andando de bicicleta pelos vinhedos, como se aquele momento nunca tivesse existido. Daquele dia em diante, Ethan fez uma promessa silenciosa a si mesmo: tornar-se alguém digno. Mesmo que Clara não correspondesse aos seus sentimentos naquele momento, ele usaria sua juventude para provar que seu amor era verdadeiro e que seu coração jamais vacilaria. E no fundo, ele acreditava que um dia Clara perceberia isso. Os anos do ensino médio passaram e Ethan permaneceu fiel à sua promessa. Apesar de ter sido recusado várias vezes, ele nunca desistiu. Todos os anos, ele fazia a mesma pergunta a Clara, não para pressioná-la, mas como um lembrete silencioso de que seus sentimentos continuavam os mesmos. No 9º ano, ele perguntou: "E agora, Clara?" A resposta ainda era a mesma: "Eu não estou pronta." No penúltimo ano, ele tentou novamente: "Se eu perguntasse agora, você ao menos consideraria?" Ela balançou a cabeça suavemente, mas sorriu. "Ainda temos tempo, Ethan." Ele se agarrou àquela única frase como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Ethan nunca fez Clara se sentir desconfortável. Ele continuou sendo seu amigo leal, aquele que a ajudava a estudar para as provas finais, que ia até sua casa de bicicleta para levar um guarda-chuva quando chovia. Para ele, apenas estar perto de Clara, mesmo como amigo, fazia cada dia valer a pena. Clara foi aceita em uma universidade de artes em São Francisco. Ethan ingressou em engenharia civil na UCLA. Embora morassem em cidades diferentes, ele mantinha contato e visitava o Napa Valley nos finais de semana, sempre na esperança de encontrá-la. Mas cada encontro terminava com o mesmo calor familiar. Nada mais, nada menos. Clara estava mais ocupada agora, com seu próprio círculo de amigos e responsabilidades, mas sempre mantinha aquele sorriso suave e familiar ao falar com Ethan. E toda vez que ele deixava Napa, levava consigo todas as palavras que ainda não havia dito.
No segundo ano da faculdade, Ethan começou um estágio em uma grande construtora em Los Angeles. Foi lá que conheceu Isabel Carter, perspicaz, espirituosa e sempre com um sorriso no olhar. Isabelle nasceu e cresceu em Nova York, em uma família rica, mas escolheu construir seu próprio caminho, sem depender de privilégios. No começo, Ethan mal prestou atenção. Sua mente ainda estava ocupada com Clara, mas Isabelle o notou desde o início. A forma como ele se concentrava silenciosamente no trabalho, nos desenhos técnicos, e especialmente aquele olhar distante como se procurasse por alguém que não estava lá. Isabelle não insistiu. Ela entendeu que o coração de Ethan pertencia a outra pessoa, mas isso não a afastou. Ela escolheu permanecer por perto em silêncio, como uma amiga confiável. Durante sessões de trabalho, tarde da noite, ela frequentemente deixava uma xícara de café ao lado do laptop dele e voltava à sua mesa, como se nunca tivesse estado ali. Ethan percebia, não era ingênuo, mas não sabia o que fazer com alguém que sempre estava ali e que ele ainda não conseguia amar. Pelo menos, não naquele momento. Mas Isabelle não precisava de uma resposta. Não ainda. Ela só queria estar perto de Ethan, mesmo que isso significasse ficar nas sombras como amiga, colega, alguém disposta a esperar. Se um dia ele se virasse e finalmente a enxergasse. Aquele verão em Los Angeles foi incomumente quente, e o escritório da construtora onde Ethan estagiava estava constantemente cheio, com os sons dos teclados e o farfalhar das plantas e projetos espalhados pelas mesas. Ethan foi designado como supervisor assistente de obra, um cargo exigente, mas ele nunca reclamou. Isabelle era diferente. Oficialmente, ela era estagiária de gerenciamento de projetos, mas rapidamente se tornou a coordenadora não oficial de tudo. Ninguém lhe deu esse papel. Foi algo que ela criou por si mesma, com sua iniciativa e eficiência. Gradualmente todos passaram a depender dela, Ethan também. Embora nunca tenha dito em voz alta, ele se acostumou com a presença de Isabelle nas menores coisas. Arquivos organizados cuidadosamente sobre sua mesa, uma xícara de café colocada exatamente quando ele mais precisava, e aquele olhar gentil e silencioso de preocupação que nunca pedia nada em troca. Isabelle não precisava fazer nada daquilo, mas fazia porque queria que Ethan soubesse que havia alguém ali, mesmo que ele ainda não estivesse pronto para deixar alguém entrar. Uma noite, após o expediente, Ethan ficou até mais tarde para terminar um esboço de projeto. A noite já havia caído e as luzes da rua lançavam um brilho quente através do vidro. Ele estava tão concentrado que não percebeu que era o único restante no escritório, até ouvir uma batida suave em sua mesa. Isabelle estava ali, segurando uma caixa de comida para a viagem e com sua expressão calma de sempre. — Você não jantou, não é? Ela perguntou. Ethan assentiu. — Não se preocupe, não estou aqui para atrapalhar. Eu sei que é a última noite para entregar o layout. Ela se sentou à sua frente, abriu a caixa e empurrou metade da refeição para ele. Ele hesitou por um momento, depois aceitou. — Obrigado por tudo, disse ele, ainda com os olhos no projeto. Isabelle sorriu, com o olhar firme e gentil. — Você não me deve nada, Ethan. Mas naquele momento, ela sentiu seu coração amolecer ainda mais. Nas semanas que se seguiram, eles se tornaram algo como um par indefinido. Ninguém no escritório dizia nada, mas todos percebiam uma conexão não dita entre eles. Algo silencioso, mas inegavelmente presente. Um dia, Ethan descobriu que Clara havia começado a namorar alguém novo. Isabelle o viu parado sozinho no terraço, encarando o céu laranja em chamas. Ele não parecia destruído, mas também não parecia inteiro. Ela não fez perguntas, apenas ficou ao lado dele. — Sabe, começou Ethan com a voz baixa, os olhos fixos no horizonte. Eu esperei por ela desde que era criança, mas talvez eu tenha esperado por algo que nunca estava destinado a acontecer.
Isabelle não disse nada, apenas estendeu a mão e segurou a dele, não para puxá-lo para mais perto, nem para exigir uma promessa, apenas um toque leve, suficiente para deixá-lo saber que ele não estava sozinho. Ela ainda estava ali, sempre esteve, silenciosa, firme, e nunca partiu. Tudo começou a mudar no ano em que Ethan se formou na faculdade. Graças ao seu excelente desempenho e habilidades de liderança, conseguiu um cargo fixo como engenheiro de obra em uma das principais construtoras de Los Angeles. Em um fim de semana de primavera, Ethan voltou ao Vale do Napa para o aniversário de 60 anos do pai. A propriedade dos Cruz estava mais animada do que nunca. Velhos amigos, parentes distantes e rostos familiares enchiam o quintal. Ao pisar no gramado, seus olhos se fixaram em alguém que ele não esperava ver. Clara. Ela estava ao lado do pai, o velho jardineiro, ajudando a arrumar as mesas, sorrindo calorosamente para os convidados. Embora já fazia um tempo desde que se viram pela última vez, para Ethan, ela ainda fazia seu coração acelerar. Ele se aproximou, incapaz de esconder o sorriso. Clara. Ela se virou, surpresa, mas sorrindo. Ethan. Oi. Conversaram como velhos amigos, e por um breve momento, Ethan sentiu que estava em casa novamente. Mas então, por trás dele, uma voz familiar chamou. Voltou, hein? Era Alden, o irmão mais velho de Ethan. Ele se virou. Alden se aproximou e casualmente colocou o braço ao redor da cintura de Clara. Um gesto que ninguém da família Cruz jamais havia feito com ela. Ethan congelou. Olhou nos olhos de Clara e depois para a mão de Alden repousando em suas costas. Com conforto, familiaridade, uma onda de inquietação se agitou em seu peito. Naquela noite, depois que os convidados foram embora, Ethan se aproximou em silêncio da mãe na cozinha. Mãe, a Clara e o Alden, eles estão juntos? Sua mãe desviou o olhar e assentiu levemente. Então, como se isso não fosse o bastante para destruí-lo, acrescentou. Clara está grávida. O bebê é do Alden. Foi como um raio atingindo Ethan. Ele ficou imóvel, olhos arregalados, punhos cerrados. O cômodo girava ao seu redor. Clara, a menina que ele amava desde os 12 anos. Alden, o irmão que ele admirava. Aqueles dois, como podiam? Sem dizer mais uma palavra, Ethan saiu, entrou no carro e dirigiu de volta para Los Angeles no meio da noite. Os dias seguintes foram silenciosos. Embora o trabalho continuasse bem, seus olhos carregavam um peso oculto. E em uma noite de tempestade, depois de beber metade de uma garrafa de bourbon em seu apartamento, Ethan pegou o telefone e ligou para a única pessoa em quem conseguia pensar. Clara. A linha conectou. Ethan, disse Clara suavemente. Parabéns. Ele soltou as palavras entre respirações entrecortadas. Parabéns por ter um filho com meu irmão. Me desculpe, Ethan. Me desculpe mesmo, respondeu Clara com a voz trêmula. Ethan soltou uma risada amarga. Está mesmo arrependida? Se arrepende de tê-lo escolhido? Alguém com quem você nunca foi próxima? Em vez de mim? Eu estive ao seu lado todos esses anos. Seu sorriso sumiu. Me diga, você se arrepende? Mas do outro lado da linha havia silêncio. Você não precisa dizer nada, murmurou ele. Eu entendi. Nesse momento a voz de Alden surgiu no telefone. Ela errou por não ter sido clara sobre os sentimentos dela antes. Sim, mas não se esqueça de manter a calma, completou. Ethan deu uma risada seca. E quem te deu o direito de me dizer isso? Então desligou. Ethan jogou o telefone no sofá, a cabeça girando por causa do bourbon e da dor surda que se instalava em seu peito. O quarto estava escuro. O único som era o tamborilar constante da chuva na janela. Ele pressionou a mão contra a testa. Respirou fundo, mas nada aliviava a dor. Olhou para sua lista de contatos. O dedo pairando hesitante sobre os nomes familiares.
até parar em um que nunca imaginou que chamaria naquela noite. Isabelle. Ela não tinha nada a ver com o caos do seu passado. Nenhuma mentira, nenhuma traição, nenhum silêncio quando ele mais precisava da verdade. Havia algo nela, calma, gentil e real. E naquela noite, Ethan precisava disso mais do que qualquer coisa. Sem pensar mais, apertou o botão de chamada. Ela chegou em 20 minutos. Não disse nada, apenas se sentou ao lado dele. Quando Ethan repousou a cabeça em seu ombro, com os olhos vermelhos e perdidos, Isabelle não se afastou. Naquela noite, em uma névoa de álcool e desilusão, eles cruzaram uma linha que nenhum dos dois havia planejado. Na manhã seguinte, Ethan acordou em seu apartamento com uma dor de cabeça latejante. Virou-se para o lado. Isabelle ainda dormia, o cobertor solto sobre ela, o rosto calmo e sereno. Flashes da noite anterior voltaram. Beijos, abraços, e um arrependimento crescente começou a se infiltrar. Ethan não disse uma palavra. Isabelle não pediu nenhuma. Apenas sorriu levemente e saiu em silêncio. Semanas depois, Isabelle pediu para se encontrarem no café de sempre. Ela colocou um pedaço de papel dobrado sobre a mesa, com a voz firme. Estou grávida, Ethan. O coração de Ethan parou. Ele não sabia como reagir. Tudo estava acontecendo rápido demais. Seu primeiro amor havia escapado. E agora, ele estava prestes a se tornar pai, com alguém com quem nunca imaginou construir um futuro. Isabelle olhou para ele. Nenhum súplica em seus olhos, nenhuma esperança desesperada, apenas uma frase antes de se levantar. Eu não preciso que você me ame, só preciso que saiba que vou ter esse bebê. Então ela foi embora, deixando Ethan sozinho com a tempestade crescendo dentro de seu peito. Os dias seguintes ao encontro no café passaram como um borrão. Ethan viveu como uma sombra, trabalhando mais, assumindo novos projetos, chegando cedo aos canteiros de obras e saindo tarde da noite. Não ligou para Isabelle, não perguntou por ela, não porque não se importasse, mas porque não sabia o que fazer. Parte dele queria fugir, negar, fingir que nada daquilo havia acontecido. Mas todas as noites, deitado sozinho em seu apartamento silencioso, a imagem do rosto de Isabelle, calmo, mas profundamente ferido, voltava à sua mente. 3 semanas se passaram assim. Então, numa tarde de sexta-feira, enquanto Ethan revisava uma nova planta no escritório, a porta se abriu com força. Isabelle estava ali. O apartamento de Ethan ficou pesado com o silêncio, enquanto Isabelle entrava. Ela parecia mais pálida que o normal, seus olhos já não tinham o calor de antes. Ela colocou uma pasta suavemente sobre a mesa, a mão tremendo levemente. Ethan estava do outro lado da sala, apoiado no balcão da cozinha, com uma expressão cansada e escura. Eu só preciso que você seja honesto, começou Isabelle. Você quer esse bebê? Ethan ficou em silêncio por um momento. Depois suspirou, sua voz mais fria do que pretendia. Eu não sei. Quer saber a verdade? Nunca pensei em ser pai, especialmente não com você. Isabelle congelou como se tivesse levado um tapa. Ela deu um sorriso amargo e recuou. Não comigo? O que isso quer dizer? Ethan, frustrado, deu um passo à frente. O que a gente tem, Isabelle? Uma noite. Um erro. Você esteve ali, esperando, cuidando. Mas eu nunca prometi nada. Eu nunca pedi promessas, respondeu ela, tentando manter a calma. Só pedi respeito. Eu não posso te amar, Isabelle. Você sabe disso. Então por que está tentando transformar isso em uma família? O silêncio tomou conta da sala. Isabelle assentiu devagar, os olhos brilhando. Obrigada pela honestidade, disse suavemente. Eu vou embora. Não posso ficar onde minha existência parece um peso. Ela se virou e dessa vez não olhou para trás. Alguns dias depois, Ethan recebeu uma ligação do hospital. Isabelle havia desmaiado, desidratada,
exausta. Ninguém estava com ela. Nenhum contato de emergência. O taxista chamou ajuda. Ele correu para o hospital, em silêncio. Ela estava deitada na cama, soro no braço, o rosto pálido, uma pequena curva começando a aparecer. Ethan ficou ao lado da cama, com medo de tocá-la. Pela primeira vez, ele se sentiu um covarde. Naquela noite, de volta ao apartamento, Ethan abriu uma garrafa. Sentou-se sozinho na varanda, as luzes da cidade espalhadas como estrelas quebradas. Seus pensamentos giravam em todas as direções. Por que Isabelle? Por que eu? Por que machuquei a única pessoa que ficou quando todos os outros foram embora? Ele pensou em Clara, na mão de Alden em suas costas, no momento esmagador em que soube que ela estava grávida de outro homem. Depois, pensou nos olhos de Isabelle quando ela perguntou: "Você quer esse bebê?" E o que ele havia respondido: "Não com você." Ele levou o copo aos lábios, mas sua mão tremia. Aquelas palavras ecoavam como lâminas. Ele se viu egoísta, medroso, cruel. Havia afastado a única pessoa que o escolheu, mesmo em seu pior momento. Nenhum pedido de desculpas poderia desfazer aquela dor, mas ele poderia começar estando presente. Na manhã seguinte, Ethan ficou em frente ao apartamento de Isabelle. Não bateu, apenas deixou uma sacola. Compras, vitaminas, leite pré-natal. Sem bilhete, sem nome. No dia seguinte voltou. A sacola havia sumido. No outro dia, deixou um recipiente com mingau quente e um bilhete dobrado. "Não mereço perdão, mas estarei aqui. Não por obrigação, mas porque estava errado." E a partir de então, todos os dias, Ethan voltava. Esperava do outro lado da rua. Via as luzes se apagarem. Certificava-se de que ela estava segura. Ninguém sabia que Isabelle nunca abria a porta, mas Ethan continuava vindo. Porque às vezes, o amor verdadeiro não começa com palavras, mas com a presença silenciosa, quando ela mais importa. Isabelle não abria a porta, não respondia, não ligava, mas todos os dias havia algo ali na soleira, um saco com frutas frescas, uma refeição quente, às vezes um pequeno buquê embrulhado desajeitadamente em jornal velho. Ela sabia que era Ethan. Ninguém mais poderia ser tão silencioso, tão constante, sem esperar nada em troca. Na terceira semana, numa tarde fria, ela o viu do outro lado da rua, mãos nos bolsos do casaco, olhos observando seu apartamento. Ela afastou a cortina para olhá-lo. Pela primeira vez em semanas, não a fechou. Ele a deixou aberta. No mês seguinte, Ethan começou a mandar mensagens todas as manhãs. Curtas, simples, nunca exigentes. "Bom dia. Lembre-se de se hidratar hoje. Se estiver cansada, não se force. Apenas descanse. Está chovendo hoje. Deixei sopa de frango na sua porta." Isabelle leu cada mensagem. Ela nunca respondeu, mas dentro de cada palavra havia, como que pontos costurando suavemente os pedaços do seu coração partido. Na 8ª semana, uma nova mensagem chegou. "Posso ir com você ao próximo exame? Não quero perder." Pela primeira vez ela respondeu. Terça-feira, 9 horas, mesma clínica. Ethan chegou na hora, sentado nervosamente do lado de fora da sala de ultrassom. Quando Isabelle saiu, ele se levantou rapidamente, desajeitado como alguém que reencontra um antigo amor. Ela lhe entregou uma imagem impressa, uma imagem borrada do bebê aninhado dentro dela. "O médico disse que está tudo bem", disse ela suavemente. "Ainda não sabemos se é menino ou menina." Ethan ficou olhando a foto por muito tempo. Seus olhos ficaram vermelhos, não de tristeza, mas porque pela primeira vez a vida parecia real. "Obrigado", sussurrou. Por manter o bebê, Isabelle não disse nada, mas pela primeira vez não desviou os olhos. Nas semanas que se seguiram, eles começaram a ir juntos aos exames. Ethan fazia anotações, ouvia atentamente os conselhos do médico e começou a aprender a cozinhar refeições melhores para cada fase da gravidez.
Não falava muito, mas cada pequeno gesto falava mais alto do que qualquer palavra que pudesse dizer. Uma noite, Isabelle voltou de uma curta caminhada e encontrou Ethan esfregando o chão da cozinha. Ela parou na porta, com a mão repousando suavemente sobre a barriga, tomada por uma emoção que não sabia nomear. "O que você está fazendo?" perguntou. "Limpando. Você derrubou um pouco de sopa mais cedo. Se escorregar, pode ser perigoso." Ela sorriu baixinho, lágrimas brotando nos olhos, deu um passo à frente e segurou sua mão. "Hein?" ela sussurrou. "Agora eu vejo. Você está mesmo tentando." Ele olhou para ela. Em seu rosto coberto de suor havia uma gratidão silenciosa, alívio. "Não quero que você pense que estou fazendo isso por obrigação", disse. "Faço porque quero que você esteja segura. Quero o bebê saudável. Quero ser alguém digno." Ela colocou a mão dele suavemente sobre a barriga. O bebê deu um leve chute, como um cumprimento. "Parece que o bebê já sabe", disse ela. Eles riram juntos. E pela primeira vez desde aquela noite, sentiram que talvez o amor não precise começar com perfeição. Talvez ele seja construído lentamente, todos os dias, a partir do que um dia foi quebrado. Napa Valley recebeu Ethan de volta com a brisa suave do início da estação e um peso silencioso no peito. Mas, desta vez, ele não veio sozinho. Isabelle estava ao seu lado na viagem de volta, sua barriga suavemente se erguendo sob a mão, enquanto dormia. Ethan a observava. A luz dourada do pôr do sol iluminava sua pele. Não precisavam de palavras. Ele sabia que não estava mais sozinho. Eles chegaram à propriedade da família Cruz. Fitas brancas enfeitavam a cerca e uma música suave flutuava do quintal, onde a cerimônia aconteceria. Isabelle pegou a mão de Ethan enquanto entravam. Alguns familiares pareciam surpresos, outros apenas sorriam, mas Ethan não se importava. Apertou a mão de Isabelle com força, como se dissesse em silêncio: "Essa é a mulher que escolho. Essa é minha família agora." A cerimônia foi calma, quase serena. Clara desceu o corredor vestida de branco, segurando a mão de Alden, o homem que Ethan um dia chamou de irmão, o homem que ele havia odiado por meses. Ethan sentou-se ao fundo. Isabelle se apoiou suavemente em seu ombro. Quando veio a pergunta: "Alguém se opõe a essa união?" Ethan apertou a mão dela, não por dúvida, mas por paz. Paz verdadeira e profunda. Após os votos, Ethan levou Isabelle a um pequeno jardim ao lado da propriedade. Pediu que ela descansasse e então caminhou até Clara, que estava sozinha, olhando para os vinhedos onde costumavam brincar quando crianças. "Ainda amo esse lugar", disse Clara sem se virar. "Eu sei", respondeu Ethan. "Você costumava chamá-lo de o lugar mais silencioso do mundo." Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Clara se virou. Seus olhos se encontraram. Não havia tristeza, apenas a suavidade das memórias compartilhadas. "Desculpa por não ter contado antes. Sobretudo, sobre o Alden." "Eu também sinto muito", disse Ethan, "por ter guardado tanta raiva por tanto tempo." Clara olhou para Isabelle, sentada calmamente, acariciando a barriga. "Ela é linda." "Ela é." Ethan assentiu. "E forte." Ela ficou, quando eu cheguei ao fundo do poço. Clara sorriu levemente. "Estou feliz por você." "Sério?" Ethan olhou uma última vez para o vinhedo que moldou sua infância. "Desejo que você seja feliz, Clara. E eu desejo o mesmo para você." Ela sussurrou. De volta ao carro, Isabelle perguntou baixinho: "Você está bem?" Ethan a olhou, com um olhar mais suave do que em muitos anos. "Estou. Pela primeira vez em muito tempo." Enquanto deixavam Napa Valley, Ethan sabia que não estava apenas saindo de uma cidade. Ele estava deixando o passado para trás. O antigo apartamento de Ethan começava a parecer pequeno, não em espaço, mas em espírito. Um bercinho agora ocupava o canto da janela,
gavetas cheias de roupinhas e livros sobre paternidade, empilhados sobre a mesa de jantar. Isabelle se mudou durante o 7º mês de gravidez. Sem anúncios, sem grandes decisões. Simplesmente aconteceu, como se suas vidas sempre estivessem destinadas a se fundir silenciosamente, sem alarde. Numa noite chuvosa, Isabelle dobrava roupas de bebê enquanto Ethan sentava no chão, por perto, segurando uma mamadeira, com o olhar perdido. Eu costumava achar, ele começou suavemente, que família era algo que eu não merecia ter. Toda vez que eu me aproximava, perdia. Isabelle o olhou, mas não o interrompeu. Foi então que você apareceu. Sem barulho, sem pressão. Apenas esteve ali, até que eu não tivesse mais medo. Ele se levantou, foi até ela e ajoelhou-se, colocando a mão na curva da barriga onde seu filho dormia. Casa comigo, não por causa do bebê, mas por você. Me deixe consertar as coisas. Me deixe ser o homem desta família. Isabelle não respondeu de imediato. Lágrimas escorreram silenciosamente por seu rosto. Então ela sorriu e assentiu. Nós não começamos de forma perfeita, ela sussurrou. Então não se preocupe. Eu não preciso disso. Eu só preciso de você aqui. Eles se abraçaram, cercados pelo som suave da chuva. Sem promessas de para sempre, apenas um voto silencioso. Vamos aprender a amar, um dia de cada vez. Eles fizeram um casamento pequeno, íntimo e caloroso, cercados por familiares e alguns amigos próximos. Sem salão de festas, sem vestido extravagante, mas com risos, música e a certeza tranquila de duas pessoas que se escolheram livremente. Alguns meses depois, no hospital Cedar Sinai, Isabelle deu à luz seu primeiro filho em um parto tranquilo, um menino. Deram-lhe o nome de Caleb, um nome que significa devotado, fiel. Ethan segurou o recém-nascido nos braços, com os olhos marejados ao ouvir o primeiro choro do filho. Olhou para Isabelle, com a testa ainda úmida de suor, mas com os olhos brilhando, e soube. Agora eles eram realmente uma família. Os dias seguintes foram pacíficos. Nenhum gesto grandioso era necessário. Apenas a alegria silenciosa de acordar ao lado de quem se ama e ouvir o choro suave de seu filho, ecoando num pequeno apartamento cheio de calor. No coração da movimentada Los Angeles, eles construíram um lar, não perfeito, mas inteiro. Os anos passaram num piscar de olhos. O pequeno apartamento já tinha sido trocado por uma casa aconchegante num subúrbio de West Los Angeles. Nada grandioso, nada luxuoso, mas repleto das risadas de 4 crianças cheias de energia. Caleb agora tinha 8 anos, já chutando bolas de futebol com os garotos da vizinhança. Theo, o segundo menino com 3 anos, seguia o irmão como uma sombra. Eli, ainda engatinhando, deslizava pela casa num carrinho amarelo de plástico. E, finalmente, havia Ana, a princesinha da família, famosa por seu olhar bravo sempre que os irmãos atrapalhavam sua soneca. A casa estava sempre bagunçada, como um mini estádio de futebol, com brinquedos, fraldas, andadores e livros de colorir espalhados por todo lado. Mas para Ethan, aquilo era o paraíso, um tipo de caos que ele achava que nunca mereceria. No aniversário de 70 anos da mãe de Ethan, toda a família estendida se reuniu no Vale do Napa. Anos de tensão tinham se dissipado, agora eram apenas histórias contadas entre taças de vinho. Alden, que já fora o irmão que Ethan tanto ressentia, agora era um pai tranquilo. E, surpreendentemente, um amigo de confiança mais uma vez. Isabelle circulava pela festa com Ana no colo, conversando com parentes e balançando Eli no quadril. Ethan se aproximou com um copo de suco. Ela pegou, sorriu e se inclinou. Eu ia esperar mais algumas semanas, disse baixinho. Mas esse parece o momento perfeito. Ethan inclinou a cabeça, curioso. Isabelle colocou a mão suavemente sobre a barriga. Bebê número 5. Ethan congelou por um momento e então caiu na gargalhada,
mais alto do que em anos. Sua mãe se juntou a ele, apertando sua mão como se já soubesse. Isabelle encostou a cabeça em seu ombro e por alguns minutos todo o barulho e o caos desapareceram. Naquele momento, Ethan não pensou no amanhã. Apenas fechou os olhos e deixou-se sentir a alegria esmagadora do agora. Mais tarde, naquela noite, quando a festa se acalmou, Ethan sentou-se sozinho na varanda dos fundos, observando as crianças correndo sob a luz dourada de Napa. Uma brisa fresca descia das colinas trazendo o cheiro de lavanda, como nos dias da infância. Ele pensou no garoto de 12 anos escrevendo cartas de amor atrás do ginásio da escola. Lembrou-se das noites bêbadas, das palavras cruéis ditas em dor, e lembrou-se do primeiro olhar de Caleb. Aqueles olhos pequeninos que perguntavam silenciosamente: "Você está mesmo aqui, pai?" Ethan sorriu. O amor, ele aprendeu, não é algo que simplesmente acontece. É uma escolha. Escolher ficar. Escolher perdoar. Escolher deixar para trás o que dói. E acreditar que o amor, mesmo tardio, sempre chega na hora certa. De um menino que corria atrás de afeto não correspondido, ele se tornou um homem verdadeiramente amado. Não por ser perfeito, mas por nunca ter desistido. As risadas de Caleb, os gritos de papai e de Theo, o choro de Eli e os cantos suaves de Isabelle flutuavam pelo ar iluminado pelo sol como as notas finais de uma canção perfeita. Ethan fechou os olhos e sorriu. Não porque tudo era perfeito, mas porque ele tinha parado de procurar. A história não terminou com um ponto final, mas com um aceno silencioso. Está bom assim.